Tempo de avivamento. Eu coloquei um versículo aqui, que está lá em Isaías 55, 6. Eu não sei quem consegue ver daí do seu lugar, você de casa deve estar vendo também. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todos podem falar isso em voz alta? Vamos lá. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ouça isso, igreja, todos os servos, todo o povo, vocês de casa também, ouçam com atenção. Está escrito: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Normalmente a pessoa interpreta isso da seguinte maneira: eu tenho que aproveitar o tempo que eu tenho agora, porque mais cedo ou mais tarde Jesus volta. Amém. Mas não apenas isso. Porque há quem de repente possa pensar: Jesus não vai voltar hoje ou não vai voltar amanhã. Tá bom. Pode ser que não volte nem hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Como pode voltar também, porque ele disse: o dia, a hora, ninguém sabe, ok? Mas quando diz buscar o Senhor enquanto se pode achar, é enquanto você tem força para buscar. Volta e meia eu vou em hospital visitar alguém. Como essa semana mesmo fui. Às vezes eu faço postagem, nem sempre faço para os outros não ficar achando que ficar postando para mostrar que está fazendo as coisas. Não, a gente faz para Jesus, amém? Faz por amor à pessoa, para ajudar. Essa semana mesmo eu fui, não postei nada. Um dia desses, eu fui num hospital para orar por uma pessoa e havia diversas, sabe aquele quarto que tem um monte de pessoas, né? Enfermas. Ouçam isso, igreja. Algumas daquelas pessoas, você via pessoas nas últimas, pessoas muito mal realmente, mas dizendo assim: se eu sair daqui, eu vou pegar firme com Jesus, eu vou frequentar a igreja. Me perdoe o que eu vou dizer, por que não fez isso enquanto estava bem? Esse é o grande problema. Na maioria das pessoas, até que vem à igreja. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto você tem fôlego, enquanto você tem força, enquanto dá, enquanto você consegue vir à igreja. Enquanto aparentemente você não precisa. Porque às vezes a pessoa não quer ter aquele compromisso, nem nada, de vir à igreja, né? Se esforçar para estar mais na casa de Deus, para buscar mais a Deus. Por quê? Porque aparentemente ela não está precisando. Não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o dia de amanhã. Portanto, não joguemos fora a oportunidade que Deus nos dá, porque hoje estamos tendo a oportunidade. Você está aqui no templo, você de longe não tem como estar aqui conosco, acompanha, participa da reunião pelas redes sociais, e quem está aqui no Rio, logo mais 7 da noite, você pode estar aqui na igreja conosco. Nós estamos aqui no templo. Não fique aqui como quem espera o tempo passar, como infelizmente, me perdoe o que eu vou dizer, eu vejo algumas pessoas na igreja assim, que elas estão simplesmente esperando o tempo passar, esperando a reunião acabar, e quando a reunião acaba, para ela é como se fosse um alívio, ou seja, ela veio na igreja e não adiantou absolutamente nada. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Todos podem repetir isso mais uma vez? E Ele vai permitir ser achado por cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Quem crê, dá um brado de vitória aí. Glorifique a Ele, pode se assentar. Em nome de Jesus, graças a Deus. João capítulo 12 é o texto de hoje da Bíblia Sagrada. João capítulo 12, bem, tendo em vista o que eu acabei de falar aqui para vocês, eu não vou nem pedir aquelas 3 coisas que normalmente eu peço, amém? Sabe quais são, né? Nem vou pedir porque dispensa, não precisa. Capítulo 12 do Evangelho de João. Ouçam, igreja, isso aqui é muito, muito, muito importante.
A motivação faz a diferença diante de Deus. Esse é o tema de hoje, da mensagem de hoje. Vou mostrar para você como que o que faz realmente a diferença não são simplesmente as ações, mas a motivação, ou seja, o que motiva a pessoa a fazer. Ouçam isso, a motivação é que faz a diferença diante de Deus. Uma pessoa pode estar fazendo coisas maravilhosas, coisas moralmente virtuosas, mas qual a motivação? Pode ser o medo de perder, pode ser a ganância, pode ser por soberba, por orgulho, pode ser por sede de poder. Qual a motivação, qual a intenção do nosso coração está por trás de algumas atitudes nossas? Porque entenda, para Deus, mais importante do que as ações, ou seja, as suas atitudes, são as suas motivações. Pense nisso. João capítulo 12, verso 1 diz assim, você vai ler junto comigo, aparece para você aí na sua casa também. Vamos ler juntos? Vamos lá. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele fez o quê? Ressuscitar dentre os mortos. Verso 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. 3, então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito o quê? Precioso. Muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Verso 4, mas quem, pessoal? Qual o nome do sem graça? Judas Iscariotes. Você já viu alguém botar o nome do filho de Judas? Nasceu o filho, a pessoa fala, vou botar o nome de Judas, tão bonitinho. Já viu? Não tem isso, né? Olá, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, leia em voz alta comigo agora, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Para quem não sabe, 300 denários, um denário era o salário correspondente a um dia de trabalho que a mulher derramara sobre Jesus. Correspondia a quantos dias então de trabalho? 300 dias de trabalho. Ou seja, podemos arredondar aí um ano de trabalho. É como se aquela mulher pegasse algo que ela juntasse por um ano e ali ela derramasse sobre o Senhor Jesus. Continuando, diz assim, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era o que, igreja? Ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Ou seja, Judas era o tesoureiro da igreja, era o responsável pelas ofertas da igreja, entende isso? Ele era o responsável. E ele era ladrão, metia a mão na bolsa, mas nem por isso Jesus dizia, não dei mais oferta porque ele está roubando. Não, porque se as pessoas ofertavam, estavam fazendo para quem? Para Deus. Se ele estava fazendo a coisa errada, será problema dele com Deus. Amém, igreja? Acabou. Por que o senhor está dizendo isso? Não se deixe levar às vezes pela atitude errada de alguém. Um dia desse falava isso com os pastores, não é porque alguém procedeu errado para comigo que eu vou mudar, não, quem errou foi a pessoa, quem está agindo de forma errada ou inadequada é a pessoa, eu vou continuar sendo o Gerson que eu sou, amém, igreja? Acabou, pronto. Não é porque alguém está fazendo o que não deve ser feito que eu vou então deixar de fazer o que é certo por causa de alguém, absolutamente. Eu vou continuar fazendo o que é certo, em nome de Jesus, amém? Continuando, diz assim, Jesus entretanto disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Verso 8, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Digam graças a Deus. Com licença. Eu faço uma pergunta a você, o que saiu da boca de Judas? O que ele falou que poderia ser feito com aquele perfume que custava, quanto, igreja? 300 denários, um ano de trabalho.
O que saiu de sua boca era louvável ou não? Sim. O que saiu da boca, o que ele falou, podia ter vendido e ajudar a quem? Aos pobres. Quantos pobres não seriam ajudados com 300 denários? Poxa, ela podia ter feito isso. Ou seja, embora o que ele falou que poderia ter sido feito com os 300 denários fosse louvável, a intenção do coração não era boa. Entende isso? A intenção não era boa, a motivação não era boa. O que motivou Judas dizer podia ter vendido por 300 denários? O desejo de quê? De roubar, o desejo de se dar bem. Para eu vou me dar bem com isso daí, pois. Ou seja, a intenção dele, ou a motivação era o se dar bem. Ouçam isso, igreja. Uma pergunta que eu e você temos que fazer antes de tomarmos determinadas decisões, certas atitudes. Qual a motivação? Qual é a motivação? Qual é a real motivação? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou à igreja hoje? Qual é a motivação? Você vai entender nessa manhã por que muitas das nossas orações às vezes não são atendidas. Aprendam, todos os servos, pastores, obreiros, voluntários, o povo, você que está em casa, todos, você vai entender nessa manhã por que muitas de nossas orações parecem bater no teto e voltar. Quantas vezes a pessoa não diz, meu Deus, mas eu oro tanto, e eu faço tantas coisas boas, inclusive, eu faço algo bom, mas de repente com a motivação errada. Ouçam isso, igreja, a pessoa pode fazer algo muito bom, algo muito louvável, como eu disse há instantes atrás, moralmente virtuosa, a ação daquela pessoa, as ações daquela pessoa, mas qual a motivação real? É medo? É ganância? É soberba? É orgulho? A motivação está alinhada com a vontade de Deus ou não? Porque uma pessoa pode estar até fazendo a coisa certa, mas com a motivação errada. Entende isso? Aprenda isso, igreja. Eu trago aqui para o dia a dia. Antes, porém, ficou claro aqui a passagem da Bíblia. A mulher derramou sobre Jesus todo o seu perfume. 1 ano de trabalho, algo preciosíssimo. Não vou entrar em detalhes o que aquilo representava, aquele perfume, mas só para você entender, a Bíblia deixa claro que era algo precioso. Judas cresceu os olhos, Judas até venderia aquilo, mas com a motivação errada, para roubar. O que ele falou não tinha nada a ver com o que ele realmente iria fazer, ou pretendia fazer. Agora eu pergunto a você, o que motivou aquela mulher a derramar o seu perfume? O que de mais precioso ela possuía sobre Jesus? O quê? O amor. Amém, igreja? O amor. Ela derramou o seu perfume sobre Jesus por amor, porque ela o amava, porque ela o considerava mais importante do que todo aquele dinheiro. A pergunta é: por que somos dizimistas e ofertantes? Por quê? Por que devolvo o meu dízimo ao Senhor? Só porque Ele promete derramar bênção sem medida e repreender o devorador? Por que eu dou minhas ofertas? Simplesmente porque a Bíblia deixa claro que a oferta é uma semente, e quanto mais eu plantar, mais eu vou receber, e isso é bíblico. Tanto que eu falei do dízimo e como que eu falei da oferta, é bíblico. Mas qual é a motivação de eu devolver o meu dízimo, receber o meu salário, receber um dinheiro que eu não esperava, o lucro dos meus negócios, ganhar uma causa na justiça, enfim, uma pessoa olhar para mim e falar: fui com a tua cara, toma aqui de presente 10 milhões para você, ô Senhor amado, em nome de Jesus. E vamos supor, você ganhou algo inesperado, por que eu vou devolver o dízimo? Eu vou devolver simplesmente, Senhor, estou devolvendo aqui 10%, separando 10% do que eu ganhei, estou devolvendo a tua casa, porque a tua palavra diz isso, e Senhor, estou devolvendo porque o Senhor prometeu repreender o devorador e derramar bênção sem medida. É só por isso? Ou porque Ele é o Senhor da sua vida, e você o ama verdadeiramente e reconhece que Ele é digno de receber? Amém, igreja?
E quando você devolve com prazer, com alegria. Por que semeia a oferta? Eu já vi pessoas, assim como essa mulher, derramar sobre Jesus um valor extraordinário, que ela derramou, 1 ano de trabalho, só para você ter uma ideia. Imagina você trabalhar 1 ano inteiro e tudo que você ganhar, você guardar, e no final do ano você fala assim: Senhor, estou dando de oferta para ti. Foi o que aquela mulher fez. Amém, igreja? Dá para imaginar a força disso? Aquela mulher fez, mas qual foi a motivação? Amor a Jesus. Eu já vi muitas pessoas darem ofertas para Deus, abrirem mão de coisas, se desfazerem de bens valiosos e darem de oferta para Deus. Já vi, mas qual era a motivação? Não, eu vou dar porque eu vou ganhar muito mais. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Honestamente, o que deve chamar mais a atenção de Deus? Alguém de repente abrir mão de um bem, se desfazer. Só um exemplo: eu me desfaço de um bem e eu falo: Senhor, estou dando de oferta para a tua obra, quero ajudar a tua obra, porque eu amo a tua obra, porque eu amo ao Senhor, o Senhor é digno, o Senhor não se entregou, enfim, 50% ou 90% por mim, o Senhor se entregou 100%, eu estou dando isso aqui como oferta ao Senhor por amor. O que chama mais atenção, uma pessoa que age assim, ou alguém que de repente, espera aí, eu vou me desfazer disso aqui, vou colocar no altar de Deus, mas Senhor, o Senhor é obrigado a me dar muito mais. Qual que você acha que chama mais a atenção de Deus? O primeiro ou o segundo? Certamente o primeiro. Não é o que se faz, mas é a motivação que faz a diferença. O que faz a diferença, igreja? Eu quero ouvir forte. O que faz a diferença? A motivação. E olha, a motivação, você procurando ter atenção à motivação, o que motiva você a fazer as coisas, ela pode evitar problemas na sua vida, hein? Quer que eu fale alguns exemplos? Não. Vou falar aqui para você. Por exemplo, na vida sentimental. Vida sentimental. Você se interessou por uma moça, o rapaz se interessou por uma moça se interessou por um rapaz. Ouçam, só para você poder compreender e absorver o espírito de quão importante é a motivação. O que motiva uma pessoa a querer casar com a outra? Se o que motiva o rapaz a querer casar com a moça é o corpo dela, que parece um violão, e quando, de repente, se o corpo dela ficar igual a caixa de som, daqui a um tempo? Não, você está rindo, mas vai acabar então o casamento? Que a motivação foi essa. Entende isso? Vamos supor que a motivação da moça em casar com o rapaz seja porque ela ouviu, me perdoe, ouviu sem camisa e percebeu que o seu abdômen é tanquinho, tipo tanquinho. Vamos supor que depois do casamento vira estilo peixinho de vala. Não, o casamento vai acabar então? Dá para você entender por que muitos casamentos, depois dos 2 anos, que é o tempo da paixão que passa, começa a acabar? Porque a motivação foi errada. Fez a coisa certa com a motivação errada. Você vai casar com a pessoa? Case com o que ela é, porque isso nunca vai mudar. Amém, igreja? Case com a essência da pessoa, não pelo que ela tem, não pelo que ela aparenta ser, mas pelo que verdadeiramente ela é. Quem compreende isso, em nome de Jesus? No tocante a gastar, quando você for gastar o seu dinheiro, quando você for comprar alguma coisa, pergunte qual é a real motivação. Por que eu quero comprar isso? Pergunte: eu estou precisando disso realmente? Porque às vezes não está e vai comprar mais um. Entende o que eu estou dizendo? Deixa eu perguntar um negócio aqui só entre a gente, sério mesmo. Quem aqui já comprou algo que quando você chegou em casa, você viu: meu Deus, eu tinha um semelhante? Levanta a mão assim para mim, igualzinho.
Você jogou o dinheiro fora, pois. Jogou o dinheiro fora. Mas por quê? Porque não fez a pergunta. Qual a real motivação? Por que eu estou comprando? Eu preciso. Ou a real motivação é porque fulano também tem. Porque fulano comprou. Porque eu tenho que ter mais do que fulano. Ou seja, aí já entra o orgulho, a soberba. Pessoal, a motivação faz a diferença. Por que está comprando? Por que está gastando? Por que eu vou fazer isso? Qual é a real motivação? Quer montar um próprio negócio. Não, eu quero ter o meu próprio negócio. Já atendi pessoas assim. Por que você quer ter o seu próprio negócio? Aí você vai procurar ver qual é a real motivação. É porque a pessoa não aguenta mais ser empregado. Não quero mais ser empregado, não quero mais obedecer ninguém, não. Ouça isso. Não quero mais estar sob ninguém, não. Eu quero ser o meu patrão agora. Eu que sou o meu patrão. Chega de ter patrão, só que ela esquece que quando ela montar o negócio dela, ela não vai ter só um patrão agora, todos os clientes dela serão patrões dela. Amém, igreja? Você tem que o seu próprio negócio, você tem que ter consciência disso. Você tem que fazer o melhor para as pessoas, e as pessoas vão te pagar. Eles são os seus patrões agora. Amém, igreja? Eles são o seu patrão. Antes você tinha um só, que te cobrava, agora você tem outros que vão te cobrar, e você tem que atender. Senão você perde o cliente, que na verdade é seu patrão. Quem compreende isso? Veja qual é a motivação, pessoal. Estou falando isso porque um colega meu, há um tempo atrás, falou: não, eu vou abrir uma igreja para mim e tal, mas vamos a doar todos os nossos bens para os pobres. Se a motivação não for o amor, de nada serve. Quem já leu isso na Bíblia? Ou seja, não é o doar os bens aos pobres que faz a diferença diante de Deus, mas é o que? A intenção, a motivação, o que está por trás. Por que eu estou fazendo? Eu quero mostrar um versículo da Bíblia para você, que vai aparecer aqui, que está em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 5. Olha que bacana, hein? Nesse dia aqui, nesse dia todas as pessoas terão a resposta de porque muitas de suas orações não terem sido atendidas e porque de muitas de suas ações, até louváveis, não terem trazido retorno positivo à sua vida. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará o que, igreja? As intenções do coração, ou seja, a motivação, o porquê que a pessoa fez aquilo. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deu para entender? Que naquele dia, Deus vai mostrar o porquê cada um fez o que fez. Por que fez? Porque às vezes a pessoa fala: mas eu estou fazendo tudo certo. Está fazendo por quê? Está fazendo porque está com medo de apanhar? Porque está com medo de perder? Entende o que eu estou falando? Não, mas eu estou fazendo tudo certo, como é orientado na igreja. Está fazendo por quê? Por medo do inferno? Só isso. A motivação é essa. Ação certa com motivação errada. Não adianta. A atitude correta tem que estar acompanhada pela motivação certa. Amém? Porque naquele dia, muitos dirão: mas Senhor, fiz isso, fiz aquilo, só é testemunha, fiz tudo que era certo. E Deus vai revelar o que? O que estava em oculto, as intenções, a motivação do porquê fez. Está claro? Quem está compreendendo o que eu estou falando, em nome de Jesus? Não basta fazer o certo, tem que ter a motivação correta. Fazer o que é certo, alinhado com a motivação correta, ou tendo a motivação alinhada com a vontade de Deus, vai ser louvável aos olhos do Senhor.
Amém? E vai trazer resultado à sua vida, com certeza. Aqui e para a sua salvação. Em nome de Jesus. Qual a real motivação? Nós estamos falando de avivamento, de ser cheio do Espírito Santo. Marquei um propósito com vocês de nós nos ungirmos desde domingo passado até a próxima Santa Ceia, domingo dia 6, sim ou não? Ungir. Pois está escrito: jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Davi disse: unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Quantos estão levando isso a sério? Aí eu não digo simplesmente a unção, porque a pessoa de repente pode ungir, mas não está nem aí, na verdade, para o propósito, está se ungindo com outro objetivo. Não sei, de repente podia estar até hoje aqui, mas preferiu não estar. Estou cansado de assistir de casa mesmo. Enfim, quantos estão levando a sério realmente buscar ser avivado por Deus, ser cheio do Espírito Santo? Quantos querem realmente isso, ter o selo de Deus em si? Até quanto a isso, pergunte qual é a real motivação. Qual é a real motivação? Porque alguém pode, de repente, estar querendo ter o Espírito Santo como Simão o mágico, que diz Atos 8. Simão o mágico antes era seguido por uma multidão, porque ele era mágico. Ele enganava as pessoas. E as pessoas o seguiam. Poxa, o cara é violento, o cara faz isso, faz aquilo, e a multidão o seguia. De repente, com a pregação do Evangelho, ele abraça também a fé. Pedro é enviado, Pedro e João são enviados para aquele lugar para que eles pudessem saber a respeito do Espírito Santo e o recebessem. Quando ele vê Simão, o mágico, vê Pedro orando pelas pessoas recebendo o Espírito Santo, naturalmente ele vendo o mover de Deus, ele chega para Pedro e fala: poxa, vem cá, quanto eu pago aí para ter esse poder também em mim? E Pedro falou logo para ele: o seu dinheiro seja para a sua desgraça. Qual era a intenção dele? Qual era a motivação dele? De querer o Espírito Santo? Pô, espera aí, agora eu não sou mais seguido por ninguém, eles são. Se eu tiver, vou começar a fazer coisas e o povo vai me seguir de novo. Qual é a motivação? Você diz: eu quero, Senhor, o Espírito Santo, você quer para quê? Não, eu quero, porque eu tenho que falar em línguas, porque eu já ouvi alguém falar. Essa é a motivação? Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero, poxa vida, vencer todos os meus problemas. Com o Espírito Santo você pode ter certeza que você vai vencer tudo, em nome de Jesus, amém, igreja? Mas se o objetivo, ou seja, se a motivação real for essa, o Espírito Santo vai passar longe de você. Bicho, qual a motivação então que eu tenho que ter dentro de mim, que me leve a querer, acima de tudo, ser cheio do Espírito Santo? Sobretudo a sua salvação. Porque lembra, eu mostrei para você na série que nós fizemos, Batalha Espiritual, que o selo de Deus, ou melhor, que o Espírito Santo é um selo que identifica você como sendo uma pessoa salva. Amém, igreja? Salva. Então, sobretudo a salvação. Eu quero ter o Espírito Santo porque eu desejo ser uma pessoa avivada na minha fé para permanecer firme até Jesus voltar. Glória a Deus, amém. Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero salvar outras pessoas. Glória a Deus. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Mas agora, se for outro motivo, não, quero ser o Espírito Santo porque, poxa, espera aí, até a pessoa que eu trouxe para a igreja chegou depois de mim e já tem o Espírito Santo, eu não tenho. Ah, não, tem que ter também, pô. Ou seja, aí já é inveja. Você está entendendo o que eu estou dizendo, pessoal? Qual a motivação? Pergunte sempre para tudo que você for fazer na vida, sobretudo para as coisas espirituais. Qual a real motivação de você querer ser cheio do Espírito Santo? Não, bispo, eu quero salvar pessoas, pois quero ser um instrumento de Deus para tirar a pessoa da mão do diabo. Faça uma pergunta: já está fazendo isso? Ah, não, bispo, estou esperando Deus me dar o Espírito Santo. Jesus falou: ser fiel no pouco, sobre o muito vou te colocar. Se hoje com pouco não está fazendo, você acha que vai fazer quando tiver muito? Faça agora.
Se esforce para falar de Jesus para as pessoas, trazer pessoas para Jesus. Quantos não estão perdidos, caídos, prostrados, afastados dos caminhos de Deus, perdidos mesmo? E você poderia permitir ser um instrumento de Deus e trazê-los para a presença dEle. E Deus, vendo esse desejo em você, pode ter certeza que Ele vai selar você com o Espírito Santo, vai te encher. Amém, igreja? Vai encher você. Por que você está hoje aqui na igreja? Qual a motivação? Qual? Não, bispo, eu vim porque minha esposa ia me bater. Então, foi mesmo. Não, bispo, eu vim porque a pessoa falou que depois do culto a gente ia ali no shopping almoçar. Essa foi a motivação? Por que você está aqui? Talvez isso explique por que muitas das vezes entrar vazio na igreja e sair oco. Da mesma forma, qual a motivação? Se a motivação for o amor a Jesus, o prazer de estar na casa de Deus, na presença de Deus, de se envolver com Deus, conhecer mais do seu Espírito, da sua palavra, enfim, estreitar de fato o relacionamento com Deus, então Ele vai te encher do Espírito dEle. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus. Pode estar certo, gente. Se você está aqui e diz assim: bispo, eu quero isso para a minha vida, eu quero ser cheio do Espírito Santo, até mesmo porque eu quero nascer de novo para ter força para mudar, para ser diferente, para ser um novo homem de fato, porque eu quero a minha salvação acima de tudo. Fique de pé no seu lugar se você é essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. E o que eu quero fazer com você agora, eu queria que nesse momento você esquecesse a força de expressão, né? Quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás. Gostaria que você fizesse do lugar que você está um santuário, onde está você e Jesus. Amém, igreja? Você e Jesus. Para você se envolver com Ele. Quando fala de avivamento, que é tornar vivo, aceso, algumas pessoas pensam logo, né? Eu não estou falando contra, por favor, tá? Não que não possa acontecer, mas a pessoa pensa, né, no barulho e tal, e pula e grita. Amém. Mas que sobretudo aconteça o avivamento silencioso dentro de você, onde você possa refletir e ver onde você precisa mudar, onde você pode melhorar, para de fato ter vida com Deus, para Deus ser um só com você, porque é isso que Ele quer. Amém? É isso que Ele quer. Ele quer ser um só conosco, quer habitar dentro de nós. Embora o templo físico, como estamos aqui, ele é importante, seja importante, e de fato é, Deus quer que nós sejamos o seu templo. Amém? A sua casa, a sua morada. Feche seus olhos em nome de Jesus. Abra o seu coração diante de Deus.